Muito bem. Esse nós podemos fazer para entregar. Lista de soluções aqui. Vamos lá. Primeira. Você mesmo. Qual é a primeira solução que você especificou? Usar um revestimento superficial. Os arquitetos modernistas odeiam essa ideia. Próxima. Aumentar o recobrimento da armadura, a distância. Esta é uma solução extremamente eficaz. Dobrar o cobrimento da armadura multiplica por 4 vezes a vida útil. De 5 para 10, 4 vezes a vida útil. Qual é a vantagem desta solução com relação a essa? O revestimento funciona. Normalmente, o que é o revestimento? Um verniz, uma tinta. O que nós sabemos sobre as tintas? Elas duram 50 anos? Então, essa de cima, o usuário tem que combinar com ele para que ele faça manutenção. Essa de baixo tem a vantagem de não requerer manutenção. Uma vez feito, está feito. Outra ideia? Ou vocês já ficaram sem ideias? Posso aumentar a resistência do concreto. Claro, isso seria mais útil eu reprojetar a estrutura, né? Porque eu poderia ter pilares um pouco mais esbeltos, eventualmente. Mas existe uma tecnologia que se usa muito no Japão, se usa pouco no Brasil. O que controla a porosidade do concreto? Estrutura de cimento? Porosidade da pasta. Mas o que controla a porosidade da pasta? Relação? Água-cimento. Olha a ideia do japonês, é muito interessante. Veja, eu não preciso diminuir a porosidade do concreto. Para proteger a armadura, eu preciso diminuir a porosidade do concreto que cobre a armadura. Só daquela superfície. O que está lá atrás não, é irrelevante para o sistema. Então, o que o cidadão embolou? Fez uma forma de concreto e colocou aqui na forma do concreto, na superfície da forma do concreto, um tecido que absorve e drena a água. E a água pinga aqui embaixo. O que acontece? Na superfície do concreto, eu vou ter menos água, uma porosidade menor. E o miolo continua o mesmo. Faz uma diferença enorme. Claro, esse tecido, ele meio que cola no concreto, tem toda uma tecnologia, mas não é uma forma eu posso usar talvez 10 vezes, 15 vezes. O tecido, acho que eles usam umas 5. Vem com um custo. Mas às vezes é a solução. Não dá para aumentar o cobrimento da armadura, porque talvez eu teria que aumentar um pouco o pilar, né, a viga. Eles recorrem a esse tipo de coisa. Eu vou ser mais específico aqui do cobrimento da armadura, do recobrimento. Ok? Alguém tem uma outra ideia de como fazer isso, sendo assim um pouco mais moderno do que os japoneses? Quando vocês veem aquele bando de gente fazendo casa com impressora 3D, já viram isso, né, no YouTube? Todo mundo acha que isso vai ser o futuro, tal, né? Sabe o que me interessa na impressora 3D? É a possibilidade de eu fazer uma camada de concreto na superfície extremamente impermeável, que proteja a armadura e depois fazer a resistência que eu preciso. Na verdade, nós estamos trabalhando com um conceito que é assim, estamos começando um projeto com o pessoal da mecatrônica, a resistência do concreto não vai ser uma constante, ela vai ser a necessária naquele ponto. Então, dentro de uma viga de concreto, eu vou ter pontos onde tem muita compressão no concreto, eu tenho alta resistência de concreto. E onde eu tenho nada de resistência, eu vou fazer um concreto quase que aerado, só para deixar a forma bonitinha. Isso não tem uma complicação da conexão de cada elemento que você está fazendo? Você vai conectar um concreto com o outro, a ligação entre esses diferentes
Tem que ser resolvida. Não é um sistema fácil de ser feito, mas com os computadores que a gente tem, por que não? Tem dinheiro aí, tem meio ambiente, né? E só dinheiro realmente, no Brasil, dinheiro é realmente a força motora, né? No mundo, meio ambiente mobiliza. Isso aí vai para frente. Eu não acho que ninguém vai fazer casa, parede de casa, fica feio e tal. Bom, talvez a gente consiga fazer, mas vai demorar um pouco mais. Ok? Eu poderia... Tem uma outra coisa que dá para fazer aqui. Aqui, ataque por carbonatação é no concreto armado. Alguma situação onde a carbonatação não me cause problemas? Oi? Não, concreto, nesse caso é concreto armado. No concreto armado. Não lembro do memória volátil. Não, ela vai chegar no aço, de todo jeito. Vocês não entenderam esse gráfico, entenderam? Mais ou menos? Muito bem. Está carbonatado. O que eu tenho que fazer? Concreto no ambiente seco, carbonatado, corrói a armadura? Que tal fazer um beiralzinho? Os arquitetos já ficam horrorizados. Beiral? Não. Né? Gosto do prédio assim. Né? Proteção contra a umidade. Lembrando a alguns de vocês, umidade não tem H, tá? Então, é difícil corrigir uma prova que se fala de água que não tem alguém que está com umidade com H. Proteção contra a umidade é fazer uma arquitetura que proteja a estrutura do concreto da água. O risco de corrosão vai para o zero. Tá? Também existe a possibilidade de colocar um hidrofugante na superfície, que não deixa a água penetrar dentro do concreto. O concreto carbonata rapidamente, porque o poro está sempre aberto, mas não tem corrosão, porque não entra água. Desvantagem, de tanto em tanto, o usuário vai ter que ir lá dar uma manutenção no hidrofugante. Uma outra maneira também seria revestir só a armadura de aço? Só o aço? Só o aço. Também é possível. E existe isso. O que vocês conhecem de proteção? Que técnicas de proteção eu tenho para proteger o aço? A mais comum? Galvanização. Aço galvanizado está protegido da armadura e funciona no concreto armado. Funciona inclusive contra cloretos. Então, galvanização é uma solução que vem com um custo. Mas ela está disponível no Brasil. Em alguns lugares do mundo, se usa mais para ambientes muito agressivos, mais para cloreto. Existe a armadura, eu faço a armadura, eu dobro ela, faço a viga ou o pilar, aí eu mergulho numa tinta, ou pinto como se fosse pintar um automóvel, com uma tinta epóxi. Também funciona, mas galvanizado funciona melhor. Então, a pintura tem que ser da armadura. E até eu posso colocar uma armadura que não é metálica. Ou um aço inox. Tendo dinheiro, obra pública, por que não fazer a armadura de aço inox? Seria, sim, um luxo. Né? Os empreiteiros ficariam deliciados, os políticos também, e você, o engenheiro, ficaria famoso. O arquiteto, porque imagina, fiz aquele prédio com armadura de aço inox. Existe. Tá, dá para fazer. Ok? Acho que nós esgotamos aqui. Ó. Tem 5 soluções. A mais comum é essa. Tá? Mais comum é essa. Aumentar a resistência também é eficaz. Mas nem sempre vale a pena aumentar a resistência. Num edifício de 3, 4 andares, não faz sentido, a menos que a arquitetura seja muito arrojada, FCK muito elevado. As cargas são baixas.
Um edifício de 30 andares, talvez 50 megapascal, faça sentido, mas 100, só se a arquitetura for muito arrojada. E vem com um custo. Corrosão por cloretos. Então, os cloretos destroem a camada de passivação da armadura, a corrosão é possível, a fonte de cloreto principal é a água do mar. Não é só a água do mar, às vezes o respingo, aquele edifício que está do outro lado da avenida, a fachada dele recebe aquele respingo da maresia. Aquele respingo é muito mais concentrado em cloro do que a água do mar, porque enquanto a gotinha viajava, ela estava perdendo água por evaporação e o cloro vai ficando, ele concentra. Uso de areia do mar. No Rio tem um prédio que caiu nos anos, eu imagino que 90, chamava Palace 2. O problema foi que o cara usou areia do mar. Eu sempre digo, é possível fazer um prédio com concreto armado e areia do mar. Eu só não posso fazer de conta que a areia não é do mar. Essa areia tem cloro, vou tomar algumas medidas que dá para tomar. Né? O uso da estrutura nos países frios tem os sais de degelo, que são um grande problema em pontes e pavimentos. Eles espalham cloreto de sódio na superfície das ruas, normalmente no final do dia, para evitar a formação de placas de gelo na superfície na manhã seguinte. Isso é uma fonte de cloretos. Nós não temos isso. A Inglaterra constrói boa parte do concreto lá com areia do mar. Nós não fazemos isso. Tem ainda gente que usa isso. E aqui nós temos 5.500 quilômetros de costa. Então esse é um grande problema. Nos cloretos que vêm da atmosfera, água do mar, na frente do mar, o cloro chega na superfície do concreto e vai entrando por difusão. O processo de difusão é um processo onde o que move a força motriz é a concentração diferencial. Eu tenho cloreto do lado de fora e não tenho cloreto do lado de dentro. A tendência é as coisas se homogeneizarem. Tem um modelinho da lei de Fick, nós não vamos entrar nesse detalhe. A quantidade de cloretos que causa a corrosão, ela depende do teor de cimento. Então, numa estrutura de concreto convencional, a corrosão vai se instalar com 0,3% de cloreto, de massa de cloreto, em relação à massa de cimento. Dito isso, qual é uma forma simples de aumentar a resistência do concreto contra a corrosão por cloretos? Evitar o contato com o oxigênio. Não. Vou dizer uma coisa para vocês, eu posso diminuir o contato, evitar nunca, tá? Seria possível, mas não é essa a solução. Falou só na formulação do concreto, o que eu faço para que vai ter cloreto no meu concreto, eu quero postergar a corrosão. Começa no primeiro momento, eu tenho 0% de cloreto no concreto, o cloreto vai entrando de fora para dentro. Quando a concentração de cloreto atinge 0,3% da massa de cimento, a corrosão pode começar se o concreto estiver em ambiente úmido. Você usa mais cimento. Salvaste a honra. O cara também está com a camiseta da Poli e tal, deve ter sido assim, com conhecimento veio da Politec. Eu uso mais cimento, ou se mantida a quantidade de cloreto, se tiver mais cimento, precisa mais cloreto para chegar no 0,3%. Não é aritmética, não é nem matemática. Novamente aqui, ó, estruturas de concreto que vão estar protegidas da umidade durante a vida útil, eu posso ter até 1% de cloreto interno do prédio.
Eu fiz um trabalho, quando eu estava no IPT, do edifício em São José do Rio Preto. A construtora montou um sistema de formas e fazia predinhos todos iguais. E as formas eram de aço, concreto armado, aço aparente, o concreto bonito, perfeito, a arquitetura bem feitinha. E eles saíram fazendo o prédio no interior de São Paulo. E a forma tinha que rodar a cada 24 horas, o cara entupia de cloreto. Do lado de fora, em 3 anos, você enfiava a mão nas frestas das armaduras principais dos pilares da fachada. Tá? E os prédios foram todos demolidos. E a empresa quebrou e tudo mais. Não dava para fazer nada. Ele tinha tanto cloreto, dava uns 2%. Mesmo com 2% do lado de dentro, eu não achei nenhuma corrosão. 0. É só na parte externa molhada. Tá? É muito pior. Lembrem que a água aumenta a condutividade, o cloro também aumenta. Para concreto protendido, no concreto protendido, se a armadura romper, a queda é instantânea, é frágil. Não abre uma fissura para as pessoas saírem correndo. Então, o teor de cloretos é extremamente limitado. Olhando essa tabela, nós podemos dizer, posso construir com cloretos, concreto armado e não ter problemas. Eu só preciso saber que tem cloreto e tomar as medidas para. Por exemplo, se eu fizer uma arquitetura que protege a minha estrutura da presença do cloro ou da umidade, eu posso subir o teor de cloretos. Mas eu preciso também proteger os pilares e os blocos de fundação da umidade. Preciso impermeabilizar a volta dele para não entrar água por capilaridade e eu vou ter corrosão no pé do meu pilar. Porque ali vai ter umidade. Então, quando o pessoal... porque deu corrosão. Não deu corrosão por causa dos cloretos, deu corrosão porque a equipe de construção e projeto, sabendo que tinha cloretos, fez de conta que não era com ela. Conhecimento para evitar nós temos. Tá? É simples. Posso usar aditivo acelerador de pega à base de cloreto? Posso. Desde que eu faça o dever de casa. Se eu controlar, botar uma pintura e controlar um pouco mais o oxigênio, melhora? Melhora. Se eu impedir a entrada de água, tudo melhora. Entendendo os princípios da coisa, dá para agir. Não preciso trazer areia de 300 km, posso usar areia do mar. Vou reduzir, não vou pegar areia da praia, eu pego a areia que está debaixo d'água. Porque na areia da praia ela tem cloreto concentrado. O mar molhou, a água voltou, está molhado, evapora, todo o cloreto fica lá, vem mais água, evapora e vai concentrando. Os ingleses, eles pegam a areia da praia e lavam ela com a água do mar. E usam no concreto. A Inglaterra não tem rios, não sei se alguém já observou, que a Inglaterra tem no máximo 100 km, 200 km de largura. Não tem rio, não tem areia. A areia lá é do mar. Ou brita moída. Ok? Então, cloreto vai provocar corrosão da armadura? Se eu fizer de conta que não tem, vai. Mas se eu souber e controlar os fatores, eu não vou ter problema. Microclimas. Isso aqui é uma ponte. Aqui é a parte... Eu tenho uma parte submersa. Vai ter corrosão na parte submersa? Não tem? Muito pouco. Não vai ter oxigênio. Está debaixo d'água. E não vai ter tanto cloreto. Aonde tem muito cloreto é na parte onde molha e seca. Molha, a água do mar, ela penetra, seca, o cloreto fica, a água vai embora. Vem mais água, penetra mais cloro. Então a corrosão em estruturas marítimas é na zona de respingo. Talvez eu não preciso pintar toda a minha ponte, mas se eu pintar ou fizer um concreto mais impermeável nessa zona, eu não preciso fazer toda a estrutura com o mesmo grau de proteção. Garantir a vida útil é entender os mecanismos de degradação. Não custa muito dinheiro, precisa pensar.
e ter conhecimento. Então, as ideias para a proteção: aumenta a espessura do cobrimento da armadura, evita ou retarda, no caso do cloreto vir da atmosfera. Se o cloreto está na areia ou está no aditivo, não funciona. Redução da porosidade do cobrimento da armadura. Mesma coisa. Vale se é cloreto externo. Se é cloreto interno, ele diminui um pouco o oxigênio, porque o concreto é menos permeável e ele tem uma vantagem de aumentar o teor de cimento, do jeito que a gente dosa mais resistência, mais cimento, tolera um pouco mais de cloreto. Funciona limitadamente, né? Existem cimentos que reagem com o cloro e fixam. São os cimentos ricos em alumínio, C3A. Esses cimentos são muito sensíveis a sulfatos. Não podem ser usados no mar, porque o mar também é rico em sulfatos. Então, mais ou menos, né? O revestimento superficial funciona muito bem e armaduras resistentes à corrosão. A Petrobras, um dos grandes pessoal que entende mesmo de corrosão de concreto são o pessoal da Petrobras, porque eles fazem essas gigantescas estações de extração de petróleo, que são estruturas de concreto, que são levadas flutuando. Existem, na Noruega, fizeram uma com 200 metros de altura, que flutuando, chegou no ponto, eles afundaram ela, inundando de água as partes ocas da estrutura de concreto, 200 metros de altura. Esse pessoal, eles calculam a vida útil da estrutura de concreto para bater com a vida útil do poço de petróleo que eles vão explorar. E aí eles usam, dependendo da situação, aço galvanizado, botam aço galvanizado e pintam por fora. É tanto dinheiro, um dia parado numa plataforma dessas, são dezenas de milhões de dólares. Então, é dinheiro sério. E aí tem engenharia séria, né? De alto nível. O pessoal conhece muito. O Brasil, esse pessoal é muito bom nessa história aqui. Então, cloretos é bastante simples. É um problema mais localizado, beira do mar, eventualmente um aditivo acelerador de pega. É possível usar? É. Eu acho que é correr um risco desnecessário. Vou usar em concreto protendido? Nunca. Estou fazendo uma estrutura de concreto protendido na beira do mar? Proteção contra cloretos é absolutamente fundamental, porque se a armadura protendida entrar em corrosão e romper, ela está sempre tracionada, a estrutura vem para baixo. E ela vem na hora. Não tem como você evitar isso. Então, ele é um problema importante, precisa ser entendido, e a gente conhece todos os fatores que nele influenciam. Então, esses são os dois principais problemas de durabilidade que nós temos em concreto. Eles não são de concreto, são de concreto armado. São, na verdade, problemas que acabam com a estabilidade eletroquímica da armadura. O concreto armado é talvez 30% do cimento usado no Brasil. Eu tenho revestimentos de argamassa, outros 40%. Cloreto é importante em revestimento de argamassa? Não tem armadura. O que degrada revestimento de argamassa? Alguém já viu algum problema de revestimento de argamassa que não seja fissura? Fissura é retração, espessura elevada, muita água, ambiente seco, faltou cura. O que pode ser? Oi? Os mofos, eles crescem em cima da argamassa, da tinta normalmente, né? Aquele preto que você vê, ele está comendo a tinta de acrílico, PVA. Nunca viram um reboco cair? O problema principal de revestimento de argamassa é queda do revestimento. A coisa é bastante simples. Lembra que o reboco está colado na superfície, está aderido na superfície. E eu tenho defeitos na interface. Esquenta, esfria, o reboco está exposto à atmosfera, ele vai expandir e retrair, expandir e retrair. O prédio, nem tanto. Ele tem uma inércia térmica, tem uma massa muito grande. E vai cisalhando essa
interface. Vai propagando defeitos até um dia cai. Normalmente vai cair primeiro o revestimento do último andar. Porque é lá que eu tenho mais sol, mais chuva e menos restrição do solo. Lá o prédio trabalha muito mais. Quando cai do último andar, o risco é maior. Então, para argamassas, esse é o principal problema. Mas eu tenho, por exemplo, estação de tratamento de esgoto. Eu tenho um ambiente rico em micro-organismos que cria um ambiente acídico que tende a remover a pasta de cimento ou fazer ataque por sulfatos. Tem muito sulfato no esgoto. Então, aí tem toda uma tecnologia de como fazer concreto para a estação de tratamento de esgoto. Infelizmente, nós temos pouquíssimas estações de tratamento de esgoto no Brasil. Olhando para o ponto de vista de vocês, é um mercado possível. Né? Pavimento de concreto, aqui fraturou, fadiga. É uma junta, o caminhão vai passando ali, a junta talvez não esteja bem plana, dá uma pancada, outra pancada, chega um ponto que ele rompe. Então, fadiga é um problema, outro problema é abrasão.